Eu quero convidar vocês para abrirem a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, o capítulo 9. Nós estamos fazendo um estudo do livro de Marcos nos domingos à noite, no culto da noite, e desde há muitos domingos nós estamos nos debruçando sobre este evangelho, que é reputado como o primeiro evangelho escrito dentre os 4 que nós conhecemos, que estão nas Escrituras. E eu queria convidá-los para lermos juntos o texto, não, juntos não, eu vou ler sozinho. O texto que vai do versículo 30 até o versículo 50. Na verdade, alguns autores entendem que esta é uma coletânea de eventos que aconteceram no ministério de Jesus, que não precisam necessariamente ser colocados na sequência. Eles podem ter acontecido em vários momentos da vida de Jesus Cristo, mas especialmente no final do seu ministério. Então, nisso nós podemos estar certos que todas estas coisas arranjadas aqui pelo evangelista são coisas da última fase ministerial do Senhor Jesus Cristo. E tendo saído dali, versículo 30, passavam pela Galileia e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Se você parar para pensar um pouco a respeito de ser discípulo de Jesus Cristo, eu diria para você, para começo de conversa, que não seria nada fácil ser discípulo dele. Primeiro porque ele trouxe uma visão inteiramente nova das coisas que eles estavam acostumados a ver. Eles estavam dentro de uma legislação, eles estavam acostumados com uma classe de religiosos que era ascética, que era uma classe de religiosos exigentes. Havia outros religiosos que eram muito liberais, como os saduceus, por exemplo, mas a maioria das pessoas vivia sob um jugo legal estimado pelos fariseus. E os discípulos não são diferentes, eles vêm de uma tradição do Antigo Testamento, eles vêm pensando como o Antigo Testamento, eles olham para Isaías e eles conseguem enxergar no profeta Isaías um Messias configurado para ser um Messias vencedor, um Messias libertador, um Messias com habilidades políticas, com habilidades militares, como Davi, por exemplo, um homem versátil, não é? Um tocador de harpa, mas ao mesmo tempo que sabia usar uma espada, um homem que sabia tomar decisões que envolviam o reino inteiro. Eles imaginavam uma pessoa assim. E Jesus Cristo está encerrando um ciclo de sermões, de ensinos, de parábolas, uma porção de coisas relacionadas ao reino de Deus, só que envolvia todo mundo, quem quisesse ouvir. Mas Jesus Cristo tinha que partir. Nós sabemos pela palavra de Deus que ele veio para ficar um tempo só. Ele não veio para morrer de velhice. Ele veio para morrer sacrificialmente. Ele veio com o objetivo de salvar pessoas. Ele diz que veio ao mundo para salvar e buscar e salvar o que havia se perdido. Então a vida dele consistia em, a cada manhã que acordava, focar no reino de Deus, na vontade de Deus, na graça de Deus, na comunhão com o Pai.
e no exercício de ensinar às pessoas o que é verdadeiramente o reino de Deus, qual é a visão que se tem a respeito dos céus, a respeito da santidade de Deus, a respeito de todas as coisas que são necessárias para um crente compreender o que é ser crente. Acontece que o contexto dessa passagem vai mostrando para a gente que o espírito dos discípulos estava começando a ficar mais e mais confiante nesta ideia de um libertador. Por quê? Porque quando Jesus Cristo perguntou para os discípulos quem ele era, lá no capítulo 8, no versículo de número 29, o texto diz, Jesus perguntou, vocês quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo, o Senhor é aquele que está prometido, o Senhor é aquele que vai libertar Israel, o Senhor é aquela pessoa que vai nos fazer ser percebidos no mundo inteiro como um país abençoado. O Senhor é aquele que vai nos dar visibilidade internacional, é aquele que vai nos dar toda a segurança que nós necessitamos contra os inimigos em volta de nós. Nós seremos o máximo. Está tudo embutido dentro desta expressão, o Senhor é o Cristo. Além de reconhecer a vinda de Jesus Cristo, eles reconheciam, ou eles viam em Cristo, o Messias declarado no Antigo Testamento. Mas, logo em seguida, para amortecer esse entusiasmo, para diminuir esse entusiasmo, Jesus Cristo diz no versículo 34 deste capítulo 8, ele diz o seguinte, olha, se alguém quer vir após mim, tem que se negar, tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Tem que passar por um sofrimento, tem que passar por uma inibição do seu ego, tem que passar por um constrangimento espiritual, tem que abrir o coração para enxergar a sua pecaminosidade e voltar para mim arrependido e me seguir todos os dias, mesmo que pague um preço alto por ser crente. Pois é, isso não bastou, porque quando Jesus Cristo levou Pedro, Tiago e João, no início do capítulo 9, para o monte, aconteceu a transfiguração. Então ele é o Cristo. Ele se transfigurou, é bom a gente estar aqui, é uma alegria muito grande estar aqui, porque Ele é o máximo, Ele brilha, e nós queremos esse para nos governar. O texto mostra então, que quando tudo isso acabou, desceram ao monte e havia, como nós vimos no domingo passado, uma cena ali, um menino possuído por demônios, desde pequenininho, e que na verdade estava diante dos 9 discípulos que ficaram ali fora do monte, e eles tentando exorcizar o garoto e nada, não acontecia nada. E Jesus Cristo veio, chegou junto do Pai, tiveram um diálogo assim bastante importante, bastante sério, profundo. E o que acontece é que Jesus Cristo diz, sai dele. E o menino revira no chão e é dado até como morto. Morreu. De repente Jesus o pega pela mão. Aquilo não é novidade para Jesus. Jesus é o Cristo mesmo. Jesus se transfigurou mesmo. Jesus é poderoso mesmo. Então agora vai. É aí que entra a nossa narrativa. A nossa narrativa mostra que Jesus Cristo agora abandona as multidões e se concentra nos 12. E ele vai trabalhar com os 12,
E o texto começa dizendo que eles passaram por um caminho da Galileia que não era um caminho assim usual, popular, era um caminho mais escondido, exatamente porque nessa caminhada Jesus Cristo tinha que passar para eles de novo, pela segunda vez, a ideia de que o Messias que eles criam estava errado. A concepção messiânica deles estava errada. E é aí então que Jesus Cristo ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Primeiro, ele se chama de Filho do Homem, uma alusão à profecia de Daniel, provavelmente. O Filho do Homem significa esta pessoa que Deus elegeu para ser o Salvador dos outros. O Filho do Homem é de natureza messiânica. Então Jesus emprega para si esse nome obtido da profecia de Daniel. E ele diz assim: o Filho do Homem será entregue. Com isso ele está dizendo, ele vai ser traído. Jesus Cristo, no meio daquela euforia, e a gente sabe que eles estavam eufóricos, que eles estavam já discutindo o futuro, a gente sabe, vai ver no próximo relato, que eles não compreendiam o fato de que Jesus Cristo precisava morrer, precisava sofrer a humilhação daquela geração, precisava ser completamente abatido, porque em sendo executado, a execução dele seria vicária, seria substitutiva, em troca daquilo que nós deveríamos sofrer. E então Jesus afirma que ele será entregue. E nós temos aí essa ideia de entregar como uma ideia de traição. Uma pessoa de dentro do grupo iria entregar. E nós vemos que este fato deixa os discípulos confusos. Mais adiante, quando ele diz: um de vós me trairá, eles ficam se perguntando e perguntando uns aos outros: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Nenhum deles entendia claramente o que seria trair o Senhor. Só Judas soube, e especialmente quando Satanás entrou no seu coração, ele foi fazer exatamente o que tinha para fazer. Jesus Cristo até disse para ele: o que você tem que fazer, faça depressa. Mas a ideia de entregar não é só de homens que entregam homens, de pessoas que traem pessoas. O que Jesus está afirmando aqui é que o próprio Deus, seu Pai, o entregaria. O profeta Isaías tem uma palavra muito forte, que eu não consigo assimilar. Se eu fosse uma criança, eu imaginava uma máquina de carne, porque o texto diz: ao Senhor agradou moê-lo. Então, sempre que eu li essa passagem, ou eu leio essa passagem, eu lembro daquelas máquinas de carne que você coloca ali na mesa, coloca a carne em cima e com a manivela você vai triturando aquela carne. Dá a impressão que é isso: ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor o entregou, o Senhor permitiu a sua morte, o Senhor permitiu que os homens chegassem perto do seu filho, o Senhor permitiu que os homens traíssem o seu filho, o Senhor permitiu que Jesus Cristo fosse humilhado pela humanidade. O Senhor Jesus Cristo foi uma pessoa cordata diante do plano do Pai, porque ele, de fato, não teve piedade do seu filho. Ele o entregou mesmo. Jesus foi capaz de dizer assim: Pai,
se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero. E o escritor aos Hebreus vai dizer, olha, Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Neste caso aqui, então, Jesus Cristo foi sendo cada vez mais claro, porque ele disse assim, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois, quer dizer, na contagem deles, 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Hoje, nós lemos nos evangelhos como foi a ressurreição de Jesus, e foi uma coisa impressionante. Nós sabemos que Jesus Cristo, ao ressuscitar, ressuscitou pelo seu próprio poder. Interessante, né? Eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Mas não ficou sozinho na pessoa da Trindade esse privilégio de fazer Jesus Cristo ressuscitar. Porque a palavra de Deus nos ensina que o Pai o ressuscitou também. E que o Espírito do Senhor o ressuscitou também. Então, quando ele diz assim, o Filho do Homem, 3 dias depois da sua morte, ressuscitará, ele está dizendo que os homens o matarão, mas a Trindade excelsa, inclusive ele mesmo, o trará de volta à vida, desta vez para a eternidade. Qual foi a reação dos discípulos? Foi isto? Eles não compreendiam isto. Eles entendiam, assim, intelectualmente as coisas. Eles entendiam intelectualmente as coisas. E às vezes nós crentes só conseguimos entender intelectualmente a Bíblia. Entende? Tem lógica, isso aqui tem lógica. Aí a gente entende. Mas o texto mostra que eles não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. O que Jesus então fez ao dizer estas coisas? Jesus deu a primeira instrução que nós vamos estudar hoje. Tem 6. Nós estamos na primeira. Qual foi a lição que ele deu para eles? Que a despeito de nós termos o Evangelho nas mãos, de nós já termos Jesus Cristo morto, sepultado, ressuscitado, ascendido aos céus, glorificado, nós corremos o risco de não compreender e de ter medo de nos envolvermos com estas coisas, porque a nossa visão eventualmente é triunfalista. Crente não sofre, crente não fica doente, crente tem que ser rico nessa vida, crente tem que ser vitorioso em tudo que põe a mão, crente tem que ser forte. Nada vai acontecer. Meus irmãos, Jesus Cristo simplesmente demonstrou que os discípulos não compreendiam a Escritura corretamente. Não estavam preparados. E outro evangelho vai dizer que Deus não permitiu que eles entendessem naquele momento essa mensagem. O coração deles ficou com um véu em cima. Eles não compreenderam. A primeira coisa que nós temos que ver aqui, então, é o fato de que Jesus tem uma coisa para nos dizer. E nós precisamos prestar atenção que sem sofrimento de Cristo, e sem o nosso próprio depois, por sermos crentes, nós não podemos imaginar uma fé triunfalista.
O Evangelho não é triunfalista. Nós não nascemos para ficar aqui contemplando a vida eterna e imaginando os galardões. Nós estamos aqui para trabalhar por Cristo, para sofrer por Cristo, para viver para a glória de Cristo. Quando nos perguntarem a razão da nossa fé, nós estarmos dispostos a falar como Jesus é para nós. E se isso impactar a nossa vida negativamente, vamos continuar. Porque o nosso Senhor sofreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está na presença do Pai, e Ele vai voltar. E Ele vai cuidar da sua igreja. Então, primeira coisa, vamos consertar, vamos corrigir a visão triunfalista acerca de Cristo e do Evangelho. Mas o texto diz assim, que chegaram então a Cafarnaum, e estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam conversando ou discutindo no caminho? Quer dizer, talvez um grupinho junto com Jesus, um grupinho mais atrás, outro grupinho mais atrás, e estava uma discussão danada lá atrás. Mas eles se calaram. Eles se calaram porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Vocês estão lembrando da visão triunfalista? Eles estavam pensando quem era o maior. E eles não disseram para Jesus Cristo quem era, ou o que eles estavam conversando. Só que o texto nos diz que Jesus calmamente se assentou lá em Cafarnaum, na casa, dentro de casa. Se assentou e disse assim, vem cá, vamos conversar. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Vamos consertar as coisas? Nós temos que corrigir uma coisa que é nata no pecador. O pecador quer prevalecer, o pecador quer vencer. Eu quero fazer uma pergunta aqui muito básica. Algum de vocês contenta-se com o segundo lugar? Por que a gente tem que ser sempre campeão? Por que num campeonato de 36 equipes, a gente chegar em segundo lugar não é um bom lugar? Porque dentro de nós habita a seguinte ideia, eu tenho razão. Sou eu que entendo das coisas. Sou eu que quero. Aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, assistiram Jesus brilhar. Os outros não. Sabe quando acontece um de nós ser privilegiado e os outros não? Sabe quando acontece de uma pessoa ser notada e a gente não? Sabe quando, enfim, como é que você já se sentiu quando uma pessoa muito famosa te cumprimentou em público? Já te aconteceu isso? Você não se acha o máximo? Alguém lembrou de mim. Pode ser até um cantor sertanejo. De repente o fulano me cumprimentou. O problema dos discípulos. Os discípulos estavam querendo um lugar próximo do trono. Mais tarde, eles iam ter coragem de pedir isso, claramente. Senhor, eu queria assentar do lado direito, quando o Senhor vier no teu reino. Eu me contento com o lado esquerdo.
A mãe de um deles, a mãe. Jesus, eu tenho um pedido para fazer. Dá para o meu filhinho mais velho sentar à tua direita, o meu filhinho mais novo. Qual mãe não faria isso aqui, hein? Hein? Pois é, nós somos assim. Nós queremos a primazia, nós queremos ser alvo da atenção das pessoas, mesmo que a gente diga, eu sou um recluso, eu preciso de um elogio, eu quero ter alguma coisa, e Jesus Cristo, então, estava corrigindo aquela visão triunfalista deles, e ele, então, começa a trabalhar no ego deles. E o ego de um crente, ele é transformado pelo Evangelho. Algumas vezes custa muito, passa anos e anos, e o crente é um egoísta, um egocêntrico, é uma pessoa que só fala de si, como eu, por exemplo. E Jesus Cristo diz assim, se você quer ser o primeiro, seja o último. Vou dar um exemplo para vocês. Vem cá, meu filhinho. Vem cá. A criancinha que estava ali. Ele pega a criança no colo e vocês sabem que os discípulos não gostam de criança. Os discípulos dizem assim, o que vocês vieram fazer aqui? Pergunta para os pais. Ele não tem tempo para vocês não. E Jesus Cristo ficou muito nervoso com eles. Mas aqui, Jesus Cristo pega uma criança da casa, põe no colo, diz que ele colocou no meio deles, tomou nos braços e lhe disse, quem recebeu uma criança, como essa aqui, em meu nome, recebe a mim. O que o texto me fala? O texto me fala que no reino de Deus, o poder de uma pessoa não está no grau em que ela está, na elevação que ela está, é no serviço que ela realiza. Só olhar Jesus Cristo. Jesus Cristo disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Você é médico. Quem é o maior médico? Não é aquele que atende por seleção. Não é aquele que tem uma cartela de clientes assim a dedo. É aquele que está no supermercado, uma pessoa caiu do lado, ele vai lá e diz assim, sai da frente que eu sou médico. Eu estou aqui porque eu tenho conhecimento médico e eu posso ajudar na saúde dessa pessoa que está aqui. Mas quanto o senhor vai cobrar? Eu não vou cobrar nada, eu não estou interessado nisso, eu estou interessado na vida dessa pessoa. Eu fico pensando no fato de que quando Jesus Cristo pegou a criança, primeiro ele foi contra os valores dos discípulos. Criança não é importante. Mas ele disse assim, quem pegar uma criança, não exatamente o meu filho, a minha filha, que eu amo de paixão, mas qualquer criança, ainda que seja aquela pestinha, aquela criança insuportável. Você gostou, né? E você acolhe aquela criança. O Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, a pessoa que tem isso na vida, a pessoa que tem isso na vida está acolhendo a mim. Está acolhendo a mim pessoalmente.
E ele continua dizendo, e olha, se você receber essa criança em meu nome, você recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe ao meu Pai. Com isso ele está corrigindo que um crente não é egoísta, que um crente não é egocêntrico, que um crente não está pensando nos seus privilégios, mas um crente está pensando em socorrer quem necessita sem olhar. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Então Jesus Cristo disse assim, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então acabem com a ideia de que o Evangelho é só vencer, só vencer, só vencer. Não, é sofrer, mas no final a vitória vem. A segunda coisa é, parem de olhar para vocês mesmos e olhem para o outro e vejam que vocês podem ministrar ao outro, que vocês podem cuidar do outro. Mas o texto continua dizendo o seguinte, João disse para Jesus, João, o apóstolo do amor, que ainda não era bem um apóstolo de amor nessa altura, não é? Porque ele já tinha dito assim, Jesus, a gente tentou entrar na vila samaritana e não deixaram, o senhor quer que mande descer fogo do céu? Esse é o João, o apóstolo do amor. Danadinho. E aí o texto diz que esse mesmo João chega para Jesus e diz, mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu, não proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Essa terceira instrução acaba com o exclusivismo, o sectarismo das pessoas. Nossa igreja não pode dizer, nós somos a única igreja certa no mundo. Só aqui, neste ambiente, existe salvação verdadeira. Não pode dizer isso. De jeito nenhum as pessoas podem dizer, olha, somente pelo nosso batismo é que vocês são salvos. Ninguém pode dizer, olha, pelos nossos sacramentos vocês são salvos. Ninguém pode dizer, pelos nossos dogmas. Ninguém pode dizer, somente quem crê na confissão de fé de Westminster será salvo. Nós não podemos dizer essas coisas. Porque a palavra de Deus anuncia que todo aquele que confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, em qualquer parte do mundo e sob qualquer condição, será salvo. O que a gente precisa se lembrar é que um crente precisa ser ensinado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, porque isso é o fundamento. Jesus Cristo é a pedra angular, e apóstolos e profetas de Jesus são os verdadeiros inspiradores e fundamentos da nossa fé. Mas você dizer assim, olha, fora daqui não tem salvação, fora daqui ninguém é certo, fora daqui, isso é coisa de fariseu. Isso é coisa de gente hipócrita. Isso é coisa de gente cega. E Jesus Cristo, o Filho do homem, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, aquele que ensina que nós
devemos olhar para fora de nós e receber as pessoas em nome de Jesus e tratar dessas pessoas em nome de Jesus. Agora nos ensina dizendo que nós não somos exclusivos na terra, nós estamos no meio de um exército de povo de Deus espalhado pela face da terra. Quando vira o ano, a gente começa a assistir a virada do ano em outros países, muito antes da nossa própria virada, não é assim? Então, fica a pergunta para vocês: quantas vozes no dia de hoje se levantaram para glorificar, para adorar o Senhor dos Exércitos e Jesus Cristo, seu Filho, e outras que ainda vão fazer isso? Milhões de pessoas. Algumas sinceras, outras não. Nós não sabemos, Deus sabe. Entretanto, quando nós oramos aqui na quarta-feira, nós nos lembramos de países onde o Evangelho está sendo pregado com muita dificuldade, mas nós nos lembramos dos nossos irmãos lá. Nós nos lembramos de irmãos que não falam a nossa língua e têm outros hábitos culturais, coisas que nós estranhamos. Nem por isso eles deixam de ser salvos, nem por isso eles deixam de ser nossos irmãos em Cristo. Eles são. O que o texto está nos dizendo é exatamente o fato de que a gente não pode segregar. Jesus Cristo estava instruindo os seus discípulos e mostrando exatamente que o sectarismo não tem lugar na fé evangélica. Então, vamos lá. Corrija o seu ego, sirva a Cristo, receba como se fosse uma criança o próprio Senhor. Corrigindo o sectarismo. Você não está sozinho diante da verdade do Evangelho. Há muito mais gente e você precisa entender essa verdade. Aliás, eu acho tão esquisito, porque às vezes, no encontro de igrejas presbiterianas, gente que é da mesma denominação, as pessoas não se cumprimentam. Eu acho a coisa mais estranha do mundo. Lá na SAF não é assim? Eu só cumprimento o meu pessoal, os outros eu não cumprimento. Não é assim? Lá na UPH não é assim? Não? Todo mundo, é por causa da pescaria? Ah, por causa do churrasco. O motivo é mais carnal do que eu imaginava. Lá na mocidade não é assim? Entre os adolescentes não é assim? A gente segrega, a gente tem a nossa turma, a gente não permite que os outros cheguem. Não é assim? E Jesus Cristo disse: isso não cabe. Isso não cabe para vocês que vão pregar o meu evangelho depois que eu partir deste mundo, vocês que são meus apóstolos. Eu não permito que vocês sejam sectários. Nós sabemos que houve muita luta no decorrer dessas coisas, mas, meus irmãos, vamos para a quarta instrução. E Jesus disse assim no versículo 42, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. Como é que é? O nosso Senhor, o Rei de amor, o Príncipe da paz, Ele está dizendo que é melhor uma pessoa cometer suicídio do que escandalizar outra? É isso que Ele está dizendo? É isso que Ele está dizendo.
Aqueles discípulos tinham tido dificuldades com os pais de crianças, tinham dificuldades com crianças, tinham dificuldades com gente estrangeira. Eles se sentiam mais guarda-costas do que discípulos. E eles agora estão sendo corrigidos a respeito do desprezo que eles estão dando aos outros. Porque fazer uma pessoa tropeçar, você já fez? Já fez uma pessoa tropeçar? Quando eu era moleque, a gente via um ou outro caminhando, a gente punha o pé atrás para ele cruzar o pé atrás e tropeçar. A gente fazia isso. Você não fazia isso? O santo, a santa não fazia isso? Fazer tropeçar é colocar obstáculos na frente da pessoa. É dificultar o caminho. É prejudicar. Mais do que isso, intencionalmente prejudicar. Eu quero o mal dessa pessoa. Eu não quero perder a minha fé, mas ao mesmo tempo eu não quero dar espaço para essa pessoa. Então a gente não quer descobrir os dons das pessoas, a gente quer mantê-las todas aprisionadas a dogmas e à escravidão da ignorância. A gente não quer fazer com que elas se libertem no conhecimento, na graça, na fé. A gente mantém. É por isso que os de fora vão dizer assim: a religião é uma droga, a religião é ópio do povo, a religião mata o entendimento, mata o raciocínio. A religião acaba com as pessoas porque deixa as pessoas fechadas. Cristo não veio para nos manter fechados. Cristo veio para abrir os nossos entendimentos. E se uma pessoa com a sua vida, com o seu jeito de ser, com o seu egoísmo, com o seu sectarismo, pretende se manter pronta para sentar à direita do Senhor, quer fazer isso, mas aborrece o outro, despreza o outro, não cuida do outro, esta pessoa deveria cometer suicídio, segundo a palavra. Porque tirar uma pessoa da fé, por causa do meu testemunho, é a coisa pior que tem. Escandalizar alguém é uma coisa ruim. É por isso que existe o perdão. Quando você souber que o seu irmão, a sua irmã tem alguma coisa contra você, vai e peça perdão. Porque você não pode deixar aquela mágoa crescer e isso ser um motivo de tropeço para aquela pessoa desistir da fé. Nós somos corresponsáveis com Jesus Cristo de segurar as pessoas na fé. A Bíblia nos ensina que nós devemos estimular os que estão abatidos, nós devemos estimular os que estão enfermos, nós devemos estimular as pessoas que estão desanimadas. E não fazer tropeçar. Mas ao mesmo tempo, o versículo 43 diz assim: se a sua mão leva você a tropeçar, agora não é tropeçar o outro, é tropeçar você mesmo. Se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. E agora? Os comentaristas, para amenizar essa conversa aqui, dizem assim: gente, ele está falando de cirurgia espiritual, não é para cortar de verdade, não é? Só suicida corta o pulso, não é? Mas a gente de sã consciência não corta. Se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a,
pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então, o problema aqui que está sendo dito não é você fazer o outro tropeçar, é você tropeçar. E tropeçar por causa do seu egocentrismo, por causa do seu sectarismo, por causa exatamente da sua condição de querer prevalecer, de querer vencer a discussão entre marido e mulher, vencer a discussão entre pais e filhos, vencer. É preferível você perder e entrar no céu do que ganhar a briga e ir embora para o inferno. É claro que aqui eu não estou tratando da perda de salvação, mas eu queria que você entendesse que Jesus Cristo não quer que nenhum dos seus discípulos tropece pessoalmente. Eles precisam fazer uma cirurgia neles mesmos. Eles precisam consertar coisas erradas. E diz assim, olha, se sua mão leva você a tropeçar, e depois ele diz mais adiante, se seu pé leva você a tropeçar, no versículo 45, e ele ainda diz, se um dos seus olhos leva você a tropeçar. Então eu vejo aqui, não só o manusear coisas com as mãos, mas também o caminhar com os pés, e também enxergar com os olhos, aquilo que pode fazer você cair, aquilo que pode fazer você esquecer da graça de Deus, aquilo que pode fazer você se tornar um pagão, sem o temor de Deus. Estas coisas precisam ser eliminadas da sua vida, da minha vida. Então, hoje em dia está muito fácil nós fazermos coisas terríveis no segredo por causa da internet. Está muito perigoso. O crente precisa se lembrar que, como discípulo de Cristo, afinal Cristo morreu e ressuscitou por ele. O crente deve se lembrar de que é necessário que a gente faça essa cirurgia para entrar no reino de Deus. É melhor entrar no reino de Deus sem um pé, sem uma mão, sem um olho, do que tendo os dois ser lançado no inferno. E para terminar, meus irmãos, a última coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o versículo 49 e o versículo 50 dizem assim, porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Eu estou me lembrando, e eu estou com fome, mas eu estou me lembrando de churrasco. A gente não usa o sal de cozinha, né? Usa? A gente não usa. Qual sal a gente usa? Hã? O sal grosso. E vocês observaram o fenômeno do calor embaixo daquela carne suculenta? E aquele sal grosso por cima, qual é o efeito daquele sal? O que é que acontece? Ele vai permeando a carne. Vocês estão com fome, não estão? Alguns de vocês devem estar. Ele vai permeando a carne. O sabor do sal vai penetrando na carne. Aquele suor da carne, por causa do calor, vai se misturando
com aquele sal que vai se dissolvendo por conta do calor. Um crente é um churrasco do Senhor. Porque ele vai sendo provado pela verdade do Evangelho. Ele vai sendo tratado pela verdade do Evangelho. Isso não depende da idade da pessoa. Não depende de quanto tempo ela está na igreja. Isso depende de quanto tempo e de como é a sua conduta com o Senhor. E na medida que o crente se submete ao Senhor, ele vai sendo salgado pelo Senhor e ele vai se tornando uma coisa útil ao Senhor. Se por um acaso o sal bate na carne e um vento leva o sal, como é que vai ficar esse churrasco? Vai ficar assim mesmo. Como você disse. Ela pôs a língua para fora e achou que ia ficar uma porcaria. E fica. E tanta gente que professa a fé dia e noite. E vai, dia e noite. É legalista, é egocêntrico, procura os primeiros lugares. Está querendo resolver o problema de todo mundo, mas não se incomoda de fazer o outro tropeçar, nem se preocupa de tropeçar, está se imaginando assim. A palavra diz que se essa pessoa, se o sal vier a se tornar insípido, como é que vai lhe restaurar o sabor? Não tem mais jeito. Então Marcos termina esta passagem dizendo: tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Não pensem no Evangelho como uma carreira de sucesso. Pensem no Evangelho como uma prestação de serviço ao Senhor. Não se ponham no primeiro lugar nas coisas do Evangelho. Vocês existem para servir. Não discriminem. Não sejam pessoas que têm maldade no coração ao ponto de prejudicar os outros. Abram os seus olhos e não permitam que as tentações que vocês sofrem sejam tão fortes que vocês tropecem. Arranquem isso de vocês e se deixem cuidar pelo Senhor, porque Ele vai salgar vocês de maneira adequada e vocês vão ser abençoados. Eu acho que é mais ou menos isso que Ele diria para mim. E é isso que eu digo para vocês. Deus nos abençoe. Deus fortaleça você.